Olá, vamos resolver o exercício 5 do capítulo 6, capítulo de corrente elétrica. 5. As placas de um capacitor. As placas de um capacitor plano de capacitância C, ou seja, vamos lá. A gente tem um capacitor de placas paralelas com capacitância C, preenchida com um dielétrico. Constante elétrica kappa, então temos um dielétrico aqui no meio, constante elétrica kappa. Estão ligadas ao terminal de uma bateria, que mantém entre elas uma diferença de potencial V. Então, a gente coloca uma diferença de potencial V. Dela. O dielétrico tem uma condutividade sigma. Então tem uma condutividade sigma. O que produz uma corrente de perda, ou seja, vai aparecer uma corrente descendo aqui. Pela própria lei de Ohm, certo? Se tem resistência, tem um potencial, vai aparecer uma corrente. Então, calcule a resistência do dielétrico com função de C. Beleza. Qual que é a definição de capacitor? Olha, devido ao potencial que a gente coloca nesse capacitor, vai aparecer uma carga Q e uma carga menos Q aqui, certo? De tal forma que a definição desse capacitor é essa carga dividido pelo potencial aplicado. E a definição de resistor? A definição de resistor, pela lei de Ohm, é o potencial dividido pela corrente. Então, temos duas equações. Equação 1 e equação 2. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar as duas equações. Se eu multiplicar 1 com 2, eu vou obter C vezes R igual a Q sobre I. O potencial vai cortar. Carga envelopada dividida pela corrente. Ok? Então, nosso único objetivo é calcular a carga e a corrente desse capacitor. Olha, para calcular a carga, o que a gente faz? Vamos pegar aqui a nossa placa. Então, eu vou redesenhar a placa de cima, por exemplo. Vou pegar essa placa. Ok? E eu vou colocar uma superfície gaussiana ao redor dela. Certo? Aqui é uma superfície gaussiana S, 3D. A lei de Gauss nos diz que o fluxo elétrico integral de EDS é igual a carga envelopada, que é o que a gente quer descobrir, dividido por epsilon do meio. Como a gente tem dois meios aqui nessa equação, temos dois meios. Temos o meio de baixo, que é o dielétrico, e o meio de cima, que é o ar. O que a gente vai fazer? Vamos passar esse epsilon aqui, multiplicando o campo elétrico. Ok? Porque daí a gente consegue lidar com a constante de elétrica, com a permissividade elétrica variando. Ok? De tal forma que, na verdade, epsilon vezes z é o campo de deslocamento elétrico, certo? É um campo de deslocamento. Não que seja importante agora, tá? Só uma definição. Ok. Enfim. Ok, em torno dessa superfície. Porém, certo? Porém, só existe fluxo elétrico na parte de baixo, porque em cima não existe campo elétrico, certo? Então eu só preciso me preocupar com o fluxo elétrico na parte de baixo, ou seja, só quando a permissividade elétrica é igual a epsilon do meio é igual a epsilon 0 vezes kappa.
Faz sentido? Faz, porque eu só preciso me preocupar com o fluxo elétrico embaixo. Em cima, o fluxo elétrico é zero. Ok? Então, isso aqui, na verdade, eu só preciso me preocupar com a parte de baixo. Então vai sair um kappa ε0 na superfície de E ds, que dá igual a carga. Então, aqui nós temos nossa equaçãozinha para carga, ok? E agora para corrente. Para corrente, a gente lembra da definição de corrente. Qual que é a definição de corrente? Que é a integral na superfície de J da densidade corrente na superfície. Certo? Certo. Aonde a gente sabe que J, a densidade corrente, pela lei de Ohm também, a gente sabe que é a condutividade vezes o campo elétrico. Ok? Isso dá igual, então, a integral na superfície da condutividade vezes o campo elétrico. Vezes ds. Porém, só existe corrente na parte de baixo também. Então, eu posso também tirar esse sigma da equação, porque só existe a única parte que o J está cruzando essa superfície, que também é a mesma superfície que é o oceano que eu estou escolhendo, certo? Porque eu estou querendo calcular a corrente que atravessa essa superfície, mas a corrente que atravessa essa superfície nada mais nada menos que a própria corrente, porque só tem corrente passando por baixo. Entendeu a lógica desse exercício? Então, a condutividade, o fluxo de corrente só parte na parte de baixo, então eu posso tirar o sigma da equação, o sigma da integral. Então, isso aqui dá sigma integral de ds, que é o fluxo elétrico também dessa superfície. Então, o que a gente obteve, resumindo aqui, que a carga, vamos lá, então a carga, olhando ali, é kappa ε0 vezes o fluxo elétrico, que eu vou chamar disso aqui, fluxo elétrico, e a corrente é sigma vezes o fluxo elétrico. Portanto, eu posso substituir nessa equação aqui, de tal forma que CR é igual a kappa ε0 vezes o fluxo elétrico, dividido por sigma vezes o fluxo elétrico. O fluxo elétrico corta com o fluxo elétrico, e isolando C, a gente obtém que C é kappa vezes ε0 dividido por sigma vezes R. Interessante, certo? Então, aqui está a resposta da letra A. Eu já volto, vou deixar as coisas bem organizadas e fazeremos a letra B. Beleza, vamos fazer a B. Mostre que o resultado permanece válido para um capacitor cilíndrico ou esférico. Ora, vamos lá. Capacitor cilíndrico. O que é um capacitor cilíndrico? É um capacitor que eu tenho aqui um cilindro e no exterior outro cilindro. Ora, eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz antes. Eu posso colocar uma superfície gaussiana ao redor do cilindro de dentro para calcular a carga, certo? Como o fluxo elétrico permanece apenas dentro da região que contém um dielétrico constante, com uma constante elétrica constante, todas as informações que eu fiz para a letra A permanecem válidas para a letra B, de tal forma
que o resultado da letra A continua sendo válido. Portanto, capacitor é a mesma resposta. Porque eu ia fazer exatamente a mesma conta. Eu ia fazer exatamente todos os mesmos passos. Um capacitor esférico também. Como o fluxo elétrico está contido numa região em que a constante elétrica é constante, ou seja, no interior do capacitor, no interior das placas, entre as placas apenas, exatamente, essa é a definição. Tanto o capacitor de placas paralelas quanto o capacitor cilíndrico, quanto o capacitor esférico, ele possui o fluxo elétrico, não tem perda de fluxo elétrico. O que eu quero dizer? O fluxo elétrico não escapa do capacitor. O fluxo elétrico permanece no meio das placas. O campo elétrico fica apenas entre as placas, nos três casos. De tal forma que eu posso aplicar exatamente os mesmos métodos para as três simetrias. De tal forma que o capacitor continua tendo a mesma resposta. Pode fazer exatamente o que eu fiz. Isso não vai mudar nada a formação. Então, é a mesma coisa. Ok? Quando que daria diferente? Ora, daria diferente, por exemplo, um capacitor de placa paralela, mas não infinito, finito. Por quê? Eu coloco aqui o meu dielétrico, porém o campo elétrico não está contido no interior entre as placas, certo? E que ele pode, o campo elétrico também tem uma fuga aqui no canto, certo? Isso se chama efeito de borda. Ok? Então não seria válido. Ficaria aproximado a resposta, mas não seria a mesma coisa, ok? Então é a sacada, tá? Vamos fazer a C. Fazer a C aqui direto. C. Você consegue demonstrar que vale em geral? Sim, foi tudo o que eu falei até agora. Desde que o capacitor, o campo elétrico, esteja contido entre as placas, essa resposta é válida. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar um capacitor super zoado aqui, ó, uma placa zoada e outra coisa zoada aqui no meio. Essa placa, pensa que é um volume, está dentro desse outro volume. De tal forma que essa construção possui apenas campo elétrico no interior, entre as placas. Então essa resposta continuaria sendo válida. Não importa essa geometria louca que eu desenhei. Entendeu? Então essa é a lógica do exercício, tá bom? Espero que tenham gostado e qualquer dúvida deixe nos comentários. Então vamos só escrever aqui que a resposta é a mesma. Porque eu já fiz meio genérico, né? Por isso que eu não estou repetindo. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo.